Pessoal, vamos lá na nossa aula sobre a estratégia de vendas ou de captação de clientes na advocacia, tá bom? Estou aqui vestido com o maior do Alagoas, nosso querido CSA, para a gente começar a nossa aula. Então, vamos direto ao assunto, vamos lá para a regra dos círculos. Tá? Eu vou ficar aqui pequenininho aqui no cantinho da tela para vocês focarem no conteúdo, tá? Essa regra dos círculos não é nova, tá? Ela já é uma técnica que é muito ensinada por aí, vocês vão ver em muitos lugares, não é uma criação muito exclusiva minha, mas é muito importante porque eu vejo ela como uma ferramenta muito essencial dentro da advocacia, tá? E eu vou explicar por quê. Por que regra dos círculos? Porque todo ser humano é inserido em círculos sociais desde o nascimento, tá? A gente vai destrinchar aqui alguns círculos que existem, mas desde o nosso nascimento a gente é inserido em algum círculo social, tá? E hoje em dia a gente chama muito de bolha, né? Cada um vive numa bolha, a internet usa muito essa linguagem. Então, é, cada um desenvolve um tipo de bolha, um tipo de círculo de confiança durante a sua vida. Então, ele convive em vários locais, tá? Então, o primeiro círculo social que a pessoa é inserida quando ela nasce é a família. Tá? É o primeiro contato que você tem com um ser humaninho ali, né? O contato com a mãe, com o pai. Então, ele vai ser o primeiro local que você vai desenvolver relacionamentos interpessoais, tá? Primeira coisa, vença os dogmas, tá? Existe um dogma muito que fala assim, advogar para a família não presta, e não sei o que lá, foge disso, né? Só que aí você tem que refletir uma coisa. Se você não consegue advogar para sua família, para quem que você vai conseguir advogar? Então, tira isso da sua cabeça, tá? Existem famílias problemáticas? Existem famílias problemáticas, existem exceções. Mas você precisa ser um ponto de confiança da sua família, que é o que eu coloco ali, né? Eu não consigo advogar em tudo, Ian. Isso é claro. Você não vai conseguir atender em todas as matérias, porque a família geralmente vai precisar de todos os pontos. Mas você precisa ser esse ponto de confiança. Olha, eu estou com um problema na justiça. Eu vou procurar então o meu irmão, eu vou procurar então o meu primo, eu vou procurar o meu neto, que é advogado. E ele tem um bom trabalho, ele já me ajudou em algumas coisas. Então, seja esse ponto de confiança dentro da família, tá? Por quê? Porque essas construções que você tem dentro da família são muito fortes. Uma coisa é alguém te indicar, um amigo indicar um advogado, por exemplo. Ou você achar um amigo nas redes sociais. Outra coisa é a pessoa falar assim, olha, o meu filho é advogado. Você pode confiar. Liga para ele e conversa. Entende? É uma outra proporção de indicação, é uma outra nível de confiança que a pessoa transparece para que ela possa contratar você. Então, poxa, é o filho dela, né? É o filho da fulana, conheço há não sei quantos anos. Então, eu vou atrás dessa pessoa, tá? Pode ter limitação de casos? Pode ter limitação de casos, né? Às vezes você não vai conseguir atuar em todas as áreas. Às vezes é só família, às vezes é só trabalhista, não tem problema nenhum. Mas você pode trabalhar ou não, né? Por exemplo, as famílias problemáticas pode ter vários casos. Você nunca sabe dizer, é impossível, né? Mas é um ponto interessante, tá bom? Voltando naquela questão da família problemática. Ian, santo de casa não resolve milagre. Isso é verdade. Desde Jesus lá, existe o ensinamento que os profetas de casa não são respeitados. Isso não é uma exceção. Se acontecer na sua família, se acontecer uma experiência chata, então fuja desse círculo social, tá? Desenvolva outro. Mas entenda que isso é a exceção. Gente. Às vezes você nem se apresentou como advogado, às vezes a pessoa tem vergonha de se apresentar como advogado. Então, vença isso. Construir dentro da sua família pontos de relacionamento de confiança é importantíssimo, tá? E eu vou contar uma experiência pessoal minha. O meu primeiro cliente foi meu irmão, foi o Yuri. Ele tinha um problema com um imóvel, ele estava quase perdendo essa ação, estava prescrevendo, e aí ele me passou e deu certo. Cara, fizemos um acordo muito legal, ele conseguiu, recebeu a indenização que buscava, ele ainda depois recebeu uma condenação, porque eram dois réus. Um fez acordo, o outro não. Então, além dele receber do acordo de um, ele conseguiu receber da condenação do outro. Então, foi algo muito legal. Ele confiou em mim, conseguiu resolver o problema dele, e eu ali também construí um ponto de confiança com ele, né? E isso não é mérito meu, é mérito mais dos meus irmãos do que meu, porque meus irmãos sempre investiram em mim, sempre me apoiaram para eu desenvolvesse, né? Então, eu penso que é mais uma retribuição minha para eles do que ao contrário, tá? Vamos lá, segundo círculo social é a escola ou faculdade, tá? Aqui depende do nível que você tem ou o nível de contato, tá? Então, por isso eu vou colocar os dois pontos. Esses círculos sociais, escola e faculdade,
São ciclos que vão te dar retorno imediato ou posterior. Por quê? O exemplo da escola. A escola são pessoas que você conheceu, sei lá, 10 anos atrás. Então, lá atrás não tinha como ela te dar um retorno, porque você não era advogado ainda, você não era advogado, você não tinha terminado ainda. Mas, posteriormente, as pessoas vão te procurar quando você começar a divulgar seus trabalhos, tá? Olha, você me lembra de mim, estudei com você. Então, são retornos posteriores. Ou imediato, que é no caso da faculdade. Por quê? Por que imediato, se a pessoa estudou comigo, formou comigo? Porque muitos não seguem a profissão, tá? Ou passam no concurso, ou não querem advogar, ou até às vezes faz outro curso superior. Então, é, essas pessoas vão precisar de alguém e vão lembrar de você, né? E aí tudo depende de como você foi na faculdade também, né? Se você brigou com todo mundo, arrumou confusão com todo mundo, não vai dar certo, tá bom? Aqui é diferente da família. Aqui você pode alcançar diversas áreas do direito, tá? Não tem limitação. Na sua turma sempre vai ter um doidinho da tributária, sempre vai ter um doido trabalhista, sempre vai ter um doido da previdência, sempre vai ter um doido criminal, sempre tem um que vai ser o do rolo, né? Ele não sabe de nada, mas ele sabe o rolo. Acha rolo com confusão. E aí ele vai ter você como uma pessoa que pode ajudar ele nesses problemas, tá? Eu tenho uma amiga de faculdade, que é o Oksana, que também fez comigo, estudou comigo, mas ela é de uma outra linha, não é da advocacia. Mas nós tivemos casos em conjunto. Então, são exemplos de como esses círculos sociais podem voltar para você, tá? É, seja um ponto de confiança também para essas pessoas, tá? Não adianta nada você terminar a faculdade, se apresentar como advogado, e aí tá cheio de trambique, já tem reclamação ética, já tem vários problemas, você já arrumou confusão com outro advogado. Então, tome cuidado, a advocacia, você tem que ter um cuidado muito claro com as relações que você tem, com os trabalhos que você faz, tá? Para que você sempre desenvolva esse ponto de confiança, tá? E aqui, o que eu falo em especial? O uso das redes sociais, tá? São as redes sociais que às vezes vão trazer as pessoas lá da escola, tá? É uma facilidade que a rede social tem. Às vezes você tem pessoas aí no seu Facebook, no seu Instagram, que você nem sabe, mas te seguem e te conhecem, na verdade, desde que você era criança. Então, use as redes sociais nesse ponto, tá? Divulgar o seu trabalho. Muito importante também divulgar o lado pessoal, né, e tudo mais. Mas divulgue o seu trabalho sempre. Mostre o que você está fazendo, onde você trabalha, tudo que você faz, tá? Para que essas pessoas possam vir até você e entender que você é um parceiro de confiança, tá bom? Vizinhança. Vizinhança é algo complicado, né? Tem gente que mora 30 anos no lugar e não tem amizade com ninguém. E tem gente que viveu vida toda numa vizinhança, tá? É o exemplo mais comum. Existem muitos advogados que, por exemplo, abrem o escritório dentro do bairro que ele nasceu, tá? Porque é ali que ele cresceu, ali que ele fez amizades, ali que ele desenvolveu relações interpessoais, tá? É muito comum isso. Por isso que às vezes a gente vai em bairro e assusta, né? Fala, olha, cara, será que o cara abrindo aqui o escritório no bairro está captando cliente? Lógico, tá. Ali é o point dele, ali é a casa dele, ali é o território dele, né? Então, é mais difícil alguém de fora entrar naquele bairro do que ele que está ali dentro, né? Porque ele já desenvolveu essas relações, tá bom? Então, primeiro ponto, use locais de uso coletivo, tá? Praças, supermercado, padaria, todos esses são pontos importantes que você pode conhecer as pessoas e conhecer a vizinhança, né? Às vezes é o primeiro contato que a pessoa tem com você é nesses locais, então explore isso, tá? Saia de casa, acabou a pandemia, não tem mais Covid-19, você pode sair, você pode visitar os locais e pode conhecer as pessoas. Eventos públicos também podem ajudar a conectar, tá? Às vezes é uma caminhada que vai ter, às vezes é um evento na associação comercial, às vezes é uma quermesse que vai ter no bairro. Participe, seja presente para que as pessoas conheçam você e possam buscar você numa seguinte situação jurídica, tá bom? Quando eu falo de construção de autoridade, é o seguinte, o bairro tem uma força do boca a boca, né? E às vezes quando você resolve o problema de alguém, isso volta como autoridade para outra pessoa. Por exemplo, você ajudou a fulana X, a vizinha X. Essa vizinha X está conversando com a vizinha Y. E a Y fala assim, olha, precisava de alguém e tal. A vizinha X vai falar assim, olha, o meu vizinho é advogado. E ele já resolveu um problema. Então, vai lá, conversa com ele. Isso, com o tempo, constrói autoridade. Então, as pessoas vão passar na rua e falar assim, ó, aquela casa ali é do Ian, meu advogado. Ele me ajudou minha mãe. Enfim, isso é bom, é importante. Constrói autoridade no local onde você mora, né? É muito importante isso. Porque ou você pode ser o vizinho brigão, da confusão, ou você pode ser o vizinho que é uma autoridade, tá? Não precisa ser uma autoridade legal, mas é uma autoridade.
Se a pessoa olha para você e reconhece pelo que você faz, isso é uma autoridade, tá? Então, isso é muito bacana, tá? E o último ponto é da fofoca. A vizinhança é onde a fofoca rola e cresce torta à direita. Mas a fofoca ela tem dois pontos. Hoje em dia as pessoas vivem só de fofoca e elas usam ao seu favor. Então, explore isso. Se as pessoas vão fofocar no bairro, faça o possível que elas fofoquem sobre o seu trabalho, tá? E de forma positiva. Outra coisa é a OAB. A OAB tem uma coisa muito chata. Poucos advogados valorizam isso, tá? Por mais que você... Eu divulgo muita coisa da OAB, né? Que eu tô lá dentro, mas se você analisar bem, são poucos que valorizam a OAB, tá? Então, poucos que participam dos eventos. Às vezes, a gente traz pessoas de fora, né? Celebridades do direito, né? Entre aspas, e não tem público, né? Ou às vezes é um curso super interessante que tem na ESA, as pessoas não correm atrás. Então, é importante que você participe da OAB. Primeiro que você já está pagando, então você tem que usufruir de alguma forma. Então participe, tá? A primeira coisa da OAB é a troca de experiências. Quando você faz parte de comissões temáticas, por exemplo, eu entrei na comissão de processo civil. Você troca experiência muito grande, porque na comissão tinha desde uma pessoa que acabou de pegar a carteira da OAB, uma que tem 5 anos, uma que tem 20 anos de advocacia, outra que faliu, voltou, outra que saiu do concurso e voltou. São várias experiências que você consegue compartilhar ali, né? E ali você desenvolve tudo isso e você aprende, tá? Aprenda a reter bastante informação positiva, né? Depois eu vou entrar nesse ponto. Dentro da OAB é muito comum nascer parcerias, sociedades de advogados. Então, tudo isso ajuda muito no seu desenvolvimento da advocacia, tá? Às vezes você não está conseguindo mais advogar sozinho e você já apanhou aí de 2, 3 parceiros. Cara, vai na OAB, conhece alguém, participa dos eventos. Às vezes ali você consegue achar a pedra de ouro ou não, né? Faz parte da vida, tá? Mas é um local que pode ajudar nesse ponto. Fortalece a sua autoridade. Por que fortalece a autoridade? Porque quando você compartilha com a classe a forma que você trabalha e a forma como você desenvolve o seu trabalho, você pode gerar dois sentimentos. Ou de repulsa, né? Nossa, eu acho abominável o que ele fulano faz na advocacia dele. Ou gera uma admiração. Nossa, eu gosto muito do fulano, porque ele é exemplar. Ele é sensacional, eu gosto muito dele. Tá? Quer ver um exemplo disso? É o Cairo. Cara, o Cairo Frazão. Siga ele no Instagram, vocês vão ver. Cara, simplicidade pura, pessoa que eu conheci na OAB. E é uma pessoa que eu indicaria de olhos fechados. Tá? Nós temos conflitos diários, nós atuamos no criminal, mas é uma pessoa que construiu sua autoridade, cara. Não é uma pessoa que é difícil você entrar numa roda e falar mal da pessoa, tá? Porque ela construiu sua autoridade. Por quê? Ela mostrou de forma clara e muito coerente, né? Mostrou o seu caráter, mostrou o seu coração, a sua profissão. Então isso é muito importante dentro da OAB. Use isso ao seu favor, tá? Para que você, às vezes, não construa uma imagem ruim disso, tá? A OAB também é um local de aprender e de ensinar, tá? Então, você pode ir nas aulas da ESA, aprender, pode participar dos eventos, mas também você pode se dispor, né? Se você desenvolve um trabalho, se você tem uma facilidade para lecionar em alguns assuntos, procure a OAB. Sempre tem espaço para todo mundo, tá? Então procure, veja uma agenda, você pode ensinar às vezes outras pessoas, em vez de você reter esse conhecimento para você, tá? E não use a OAB para reclamar, tá? Infelizmente, esse é o mal da advocacia. As pessoas vão nos grupos da OAB para reclamar. Reclamar da polícia, reclamar do presídio, reclamar do alvará, reclamar do juiz. Gente, pelo amor de Deus, eu acho que dá para usar a OAB ao seu favor e explorar das melhores formas possíveis, né? Agora, se virar um ponto de reclamação, pelo amor de Deus. Então, gente, quanto mais círculos sociais você tiver, maior é o seu campo de atuação. Então, é importantíssimo você, como advogado, desenvolver isso, tá? E, eu sou tímido, eu tenho uma limitação. Tudo bem, não tem problema. Você pode construir esses pontos ao longo dos anos, né? Por que a advocacia é uma profissão que devolve depois de muitos anos? Porque, às vezes, você vai demorar muito para construir uma autoridade em determinado ponto, por exemplo, ou determinado tema, né? Ou tem gente que já nasce com uma coisa virada para a lua, né? Já nasce rasgando aí o mundão e conseguindo coisas. Então, ela é longínqua. Então, você vai ter tempo de avançar em todos os campos, tá? Às vezes vai começar numa num evento pequeno, depois você vai participar da comissão, depois você vai. Mesma coisa numa escola, numa faculdade, ou no seu trabalho. Então, isso você vai construindo aos poucos, tá? Por que que você vê, por exemplo,
advogados famosos aí, participando de tudo e qualquer coisa, participando de eventos, de treinamento, porque são pontos novos de network. Às vezes ele já saturou todos os pontos de conhecimento dele. Todo mundo na academia conhece ele, todo mundo no condomínio conhece ele, então ele precisa avançar, cara, ele precisa explorar, ele precisa romper isso para que ele possa aumentar esse círculo, né? Esse círculo que eu coloquei aí no gráfico, né? Para que você possa expandir o número de pessoas que você pode atuar, tá? Mas uma coisa importante também, existem círculos que podem te prejudicar. Às vezes você vai entrar em pontos que vai ser difícil de sair e vão acabar prejudicando até mesmo a sua carreira, tá? Existem círculos sociais que podem acabar com a sua carreira, tá bom? E isso não é só no criminal. É muito comum as pessoas falarem assim, criminal, nossa, muito perigoso. Não é, não é. Às vezes você pode entrar no inventário, pode ser uma confusão. Você pode entrar no divórcio, pode ser uma confusão. Você pode entrar, às vezes, numa ação super simples, de PROCON, tá? Tempos atrás, uma pessoa entrou no PROCON reclamando do motor, a outra pessoa entrou armada e matou. Você não sabe, você não consegue controlar isso, tá? Mas existem situações que você pode fugir, tá? Existem clientes que você consegue fugir, existem círculos sociais que você consegue sair, tá? Então cuidado com isso. Volte para o OAB, tá? Às vezes você está num círculo social que você acha o máximo, você acha que você é o tal, mas as pessoas em volta não te ajudam, as pessoas em volta estão falando mal de você, as pessoas em volta prejudicam, as pessoas que olham você dentro desse círculo social começam a falar mal de você de graça. Às vezes você nem tem nada contra a pessoa, mas só por você estar nesse círculo a pessoa vai falar mal de você. Então, fique atento a isso, tá? Fique atento a isso e alerta sempre, tá bom? Ter um círculo também não é só ruim, tá? Principalmente voltando para os tímidos, né? Porque pode acontecer um exemplo das famílias, tá? Existem advogados que advogam só para a família dele, né? Ou advogam só para uma empresa X, ou advogam só para a igreja Y. É muito comum, tem muita gente assim, tá? Não é a área mais segura do direito da advocacia, né? Porque a qualquer momento pode acontecer e você não tem outros clientes. Mas existem pessoas que atuam no círculo só, tá? Às vezes no círculo bancário, às vezes só no círculo de uma determinada matéria ou sobre um determinado bairro, acontece. Mas não tem nenhum problema. Se você se sente confortável, se você sente que ali é o local de segurança, segue aí em frente. Tá bom, gente? Então é isso. Obrigado por ter assistido. Essa é a primeira aula de 3, tá? Eu vou continuar. Vou ensinar mais 2 técnicas que eu tenho aí convívio e que pode te ajudar na advocacia. Espero que tenha ajudado você, tá bom? O material dessa aula eu vou disponibilizar lá no grupo da turma do Ian. Se você não está lá no grupo ainda, vá lá no Instagram, lá no link da bio. Tem tem um número de tem o link para você entrar no grupo de WhatsApp e você entra e participa também. Meu Instagram também está à disposição, gente. Comentem o que vocês acham, se isso ajudou você. Às vezes você já fazia isso, tá? Porque esse treinamento é muito comum, existe já há muitos anos. Tem muita gente que já aplica isso, às vezes naturalmente, e não está sabendo, que é uma técnica de venda, tá bom? Obrigado por ter assistido, um abraço, Deus abençoe, até mais.